No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Abre sua Bíblia. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 8. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 8. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Amém. Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Pule para o verso de número 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pelos irmãos e vai fazer menção aos 2 anúncios de nascimento mais importantes da história. O capítulo de número 1 do Evangelho escrito por Lucas é considerado como o capítulo das boas novas, ou o capítulo das boas notícias, isto porque ele é responsável por quebrar um tempo de silêncio que estava estabelecido entre Deus e o seu povo, e esta quebra de silêncio foi feita através do anúncio do nascimento daqueles que foram os maiores homens que pisaram aqui na terra. Este evangelho, a caráter de introdução, compõe o grupo que chamamos de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque sinótico quer dizer ver ao mesmo tempo. É por isso que, se você pesquisar ou estudar um pouco acerca dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, você vai perceber que há muita similaridade nos relatos, há muita similaridade no que eles escrevem, nos acontecimentos, nas pregações, bem como nos milagres e na forma que Jesus desenvolveu o seu ministério. Isto porque tanto Mateus como Marcos como Lucas viram
ao mesmo tempo, viram juntos. Isto justifica a similaridade que há entre esses evangelistas. Mas embora haja tanta similaridade, coincidência e por vezes igualdade nos relatos, ao estudar o evangelho escrito por Lucas, é perceptível que ele se destaca ou se sobressai um pouco além dos demais. Eles viram junto, mas não viram a mesma coisa. Eles viram juntos, mas não tiveram a mesma percepção. Eles viram juntos, mas não é porque viu junto que tem que se limitar à visão do outro, ou à ideia do outro, ou ao relato do outro. Ver junto, mas não ver a mesma coisa. Tem gente que vê o que você vê, mas não acredita como você acredita. Tem gente que está onde você está, mas não recebe como você recebe. Porque ver junto é uma coisa, e ver diferente é totalmente o contrário. Eles viram juntos, mas não viram a mesma coisa. É por isso que Lucas vai acrescentar mais, dar mais informações, trazer um conteúdo exclusivo para os seus relatos. Ele está falando do mesmo Cristo, da mesma cruz, do mesmo milagre, do mesmo contexto, mas tem exclusividade naquilo que ele fala, tem peculiaridade naquilo que ele fala, porque Deus sempre tem conteúdo exclusivo para liberar para a vida daqueles que buscam a sua presença e tem interesse em expandir o crescimento e o conhecimento do seu reino. É isto o que este evangelho propõe, mostrar uma exclusividade, mostrar relatos que se sobressaem aos demais evangelistas. Se você analisar os evangelhos, você vai perceber que dos 4, Lucas é o mais detalhista. Ele traz mais informações, ele traz mais detalhes, ele traz mais coincidência, ele traz mais informações para deixar o seu evangelho mais completo, para deixar o seu evangelho mais acessível e mais interessante. Esta é a proposta deste evangelho escrito por Lucas. Este capítulo de número 1 é um capítulo muito especial, porque vai relatar a visita que o Senhor resolveu fazer à casa de Isabel. Este capítulo de número 1 vai relatar a bênção que contemplou a casa de Isabel. De todas as famílias que moravam na região de Judá, o Senhor escolheu exatamente a casa mais precária, mais improvável, mais debilitada e a que menos se classificaria para uma bênção ou para algo tão grande da parte de Deus. Mas este capítulo de número 1 vai nos informar que esta casa desfavorável, pequena, improvável, foi contemplada por uma grande bênção da parte de Deus. O texto vai nos informar que a visita do Senhor alcançou uma das casas da região montanhosa de Judá, ou Judéia. Quando Lucas nos dá esta informação de que a casa de Isabel ficava nas regiões montanhosas de Judá, ele na verdade não está informando coisa nenhuma. Isto porque, geograficamente falando, o território que Judá ocupava era um território muito grande, era um território muito extenso. Então dizer que a casa de Zacarias ficava em uma região de Judá é o mesmo que não informar coisa nenhuma. Isto porque a extensão territorial de Judá
era muito grande. Jesus desenvolveu o ministério por 3 anos e meio aproximadamente, e ele percorreu quase toda a região da Judéia e não deu conta de completar todos os lugares, porque cidades conhecidas como Cafarnaum, cidades conhecidas como Cesareia, cidades como Belém, Emaús, Jericó, Betânia, Ramá, todas essas cidades pertenciam ao território de Judá. Judá era tão grande que tinha como principal capital a famosa Jerusalém. Então perceba que a extensão territorial era muito grande. Logo, quando Lucas diz que a casa de Isabel ficava em uma região de Judá, ele na verdade não está informando coisa nenhuma. Não tem como saber qual que era a região, não tem como saber qual que era o lugar. Judá não era um lugar pequeno que se achava facilmente as coisas ou as pessoas. Era um território muito grande. Mas perceba que embora Lucas não informe a localização, embora Lucas não diga qual que é o endereço, a Bíblia vai nos informar que o anjo do Senhor, ou a visita do Senhor, o milagre do Senhor, não errou a casa de Zacarias, não errou a porta de Isabel, porque tem endereço que só Deus acha, tem localização que só Deus vai. Judá era grande, mas diante da multidão e da grandeza daquele lugar, o Senhor escolheu uma casa e disse: o endereço não foi mencionado, mas eu vou achar. O endereço não foi mencionado, mas eu estou indo lá. Oh, irmã, eu não sei se você veio receber palavra de Deus, mas se você veio, receba isso com a sua mão direita erguida, porque o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: tem endereço que só eu acho, tem lugar que só eu sei onde está, e a visita dele esta noite não vai errar tua casa, não vai errar a tua porta, não vai errar o teu endereço. Oh, meu Deus, adora ele com vontade, porque ele está indo lá, ele está indo lá. Tem alguém que recebe comigo essa palavra? Avisa para esse crente que está do teu lado, avisa ele está indo lá. O texto vai nos informar que Zacarias estava fazendo de costume, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turba. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. É interessante essa informação que o texto nos dá, porque há um destaque para o que aconteceu com Zacarias. Coube-lhe em sorte. Diga comigo essa palavra: sorte. Faça melhor e diga: acharam que foi sorte. O problema é que só viram Zacarias sendo sorteado para entrar no templo, mas o texto não começa dizendo que ele foi sorteado para oferecer incenso. O texto começa dizendo que mesmo velho, mesmo a promessa não cumprindo, mesmo a porta não abrindo, mesmo a oração não sendo atendida, mesmo o desejo não sendo realizado, eles já estavam velhos, mas o texto vai dizer: eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Nada de Deus cai na nossa vida por sorte. O problema é que as pessoas gostam do nosso momento, as pessoas gostam do nosso estrelismo, mas Deus ainda vê a história, Deus ainda vê o começo. Tem gente que olha para você hoje e diz assim: que sorte. É muito bom dizer que é sorte agora. Não chorou o que tu chorou, não caminhou onde tu caminhou, não sofreu o que tu sofreu.
não renunciou o que você renunciou. Quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Quer receber o que você recebe, mas não quer sacrificar o que você sacrifica. Aí quando a bênção chega, que sorte. Ela tem muita sorte. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Disseram que era sorte porque Flávio Joséfo vai dizer que quando Zacarias subia para exercer o sacerdócio, tinham aproximadamente 18 mil sacerdotes em exercício. E desses 18 mil, só um entrava no templo para oferecer incenso. Aí fizeram um sorteio lá, colocaram 18 mil nomes para ser tirado. Dos 18 mil, o relógio de Deus estava alinhado no tempo na vida de Zacarias. E Deus disse, não importa quantos tem dentro, eu já sei qual é o que eu vou escolher para entrar. Tem gente que se preocupa com multidão, com muita gente, com muito... Não se preocupe. O que é seu já está reservado para você, independente da quantidade de gente